Este é o 9º vídeo da nossa série, da nossa playlist sobre a multa de excesso de velocidade. Esse vídeo, na verdade, é uma continuação do vídeo anterior, porque nós vamos tratar sobre os processos administrativos vinculados à multa específica do artigo 218, inciso 3. Então, se você for multado pelo 218, inciso 1 ou 2, esse vídeo ele não serve para você. Pode até assistir, mas ele não se encaixa no seu caso. Hoje nós vamos dar continuidade no vídeo passado, em que nós falamos sobre a multa do 218, inciso 3, a multa de excesso de velocidade acima de 50%, especificamente sobre os processos administrativos. Inicialmente, você viu no vídeo anterior que o artigo 218, inciso 3, ele possui duas penalidades específicas, a multa de R$ 880,41 e a suspensão da CNH. Em decorrência dessas penalidades, o órgão autuador ele tem algumas obrigações, entre elas, instaurar os respectivos processos. Esses processos, eles vão dar oportunidade ao proprietário do veículo ou ao condutor a possibilidade ali de apresentar as defesas, as devidas defesas administrativas. Mas nós estamos falando de quantos processos exatamente? Existe um processo da autuação, em que é oportunizado ali para o proprietário apresentar as defesas da autuação, e existe o processo de suspensão, onde o condutor responsável pela infração ele tem a possibilidade de se defender da penalidade de suspensão da CNH. Falando sobre o processo da autuação, quais são ali as características, quais são as fases desse processo, né? A defesa da autuação, nós temos o recurso em primeira instância, ou recurso jari, como todos conhecem, e nós temos o recurso em segunda instância, ou recurso CETRAN. Não se preocupe muito com essa questão aqui das fases de defesa, porque no próximo vídeo nós vamos explicar para você em detalhes como funciona esse processo, prazos, como é que você identifica a fase que está o processo pela notificação. Iremos explicar com mais detalhes no próximo vídeo. Seguindo aqui, nós temos o processo de suspensão. E quais são as fases desse processo? Você vai perceber que muito similares ao processo anterior. Nós temos a defesa prévia, o recurso em primeira instância ou recurso jari e o recurso em segunda instância ou recurso CETRAN. Na fase anterior, nós temos 3 possibilidades de defesa. Nessa fase, nesse processo agora de suspensão, outras 3 fases de defesa. Mas nós temos algumas regras específicas. Será que todas as multas elas vão ter ali 2 processos com, você já percebeu, 6 fases de defesa? Será que todas as multas elas contemplam esses 2 processos? E aqui existe a primeira regra. Quando o infrator for o proprietário do veículo, nós temos a possibilidade quando o proprietário ele é o infrator, e nós temos aquela condição onde o infrator ele não é o proprietário do veículo, ele foi indicado ali como condutor. Então, especificamente agora, nessa primeira regra, o proprietário, ele mesmo é infrator. Então, ele recebeu a notificação de autuação, não fez a indicação de outro condutor, porque era ele que estava dirigindo, e ele está assumindo a responsabilidade tanto da multa, como ali dos pontos e eventual processo de suspensão. Nessa condição, nós temos um único processo. Então, eu comentei com vocês que nós temos o processo da autuação e o processo de suspensão. Mas quando o proprietário ele também é o condutor e é o responsável pela infração, só temos um único processo, que é o processo da autuação. Eles serão unificados em um único processo, com 3 fases de defesa. E por conta disso, nós não teremos o processo de suspensão. Então, mesmo que eu tenha aqui comentado com vocês que nós temos 2 processos, o processo da autuação, 3 fases de defesa, processo de suspensão, outras 3 fases de defesa, quando o proprietário é o infrator, eles são unificados num único processo, que é o processo da autuação, sem a possibilidade de apresentar defesas lá no processo de suspensão. Então esse é o cenário para o proprietário, que é o condutor e o responsável pela infração. No outro cenário, nós temos aquela condição onde o condutor ele não é proprietário do veículo. Então assim que o proprietário recebe a notificação de autuação, ele faz a indicação de outra pessoa como condutora para se responsabilizar sobre a pontuação e eventual processo de suspensão. Nessa condição, nós temos 2 processos, que aí sim, processo da autuação e processo da suspensão, conforme eu mencionei antes aí para vocês. Mas aqui uma informação importante. Em que momento que esse segundo processo, o processo de suspensão, ele deve ser instaurado? A legislação estabelece que ele deve ser instaurado de forma concomitante. O que significa isso? Ao mesmo tempo, processo de autuação e processo de suspensão, eles vão tramitar, eles vão iniciar ao mesmo tempo e tramitar em paralelo.
Enquanto o proprietário se defende da multa, apresenta ali a defesa da autuação, o responsável pela infração, ele se defende no processo de suspensão, apresentando a defesa prévia. Então eles vão tramitar ao mesmo tempo, de maneira concomitante, juntos. Então, de maneira resumida, concomitante é aquilo que ocorre ao mesmo tempo, de forma simultânea. E nesse exemplo, nós temos o processo da autuação, processo de suspensão e, como mencionado para vocês, ambos vão emitir as notificações ao mesmo tempo para eles tramitarem de maneira paralela. No caso do processo da autuação, será emitida a notificação de autuação. No caso do processo de suspensão, será emitida a notificação de instauração. Duas notificações encaminhadas ao mesmo tempo, uma para o proprietário e outra para o condutor. Mas você vai ver aqui comigo agora que essa regra de processo concomitante ela é inaplicável. Quando um veículo comete uma infração de trânsito, o agente de trânsito ou equipamento vai gerar ali um auto de infração, que é aquele documento que dá início ao processo. Com isso, o órgão de trânsito ele é obrigado a expedir a notificação de autuação. Para quem? Para o proprietário. Essa notificação de autuação ela tem um campo específico para indicação de um condutor, caso o proprietário não seja responsável pela infração. O prazo para essa indicação ela é de 30 dias. Então perceba que a fase da autuação ela já começou, já foi expedida a notificação de autuação. E como que o Detran, como que o órgão autuador, ele vai expedir a notificação ao mesmo tempo para o responsável, se ele nem sabe ainda quem é esse responsável? Ele não sabe se o proprietário é o responsável pela infração ou se aquele proprietário ele irá indicar um condutor. Então, aquele proprietário recebe a notificação de autuação e ele tem um prazo de até 30 dias para informar ao órgão autuador quem é o responsável pela infração. E aí sim, o órgão autuador ele tem condição de expedir a notificação de instauração do processo de suspensão. Então, essa questão de processo concomitante ela é inaplicável, principalmente naqueles casos em que não há abordagem do veículo. Nós estamos colocando isso como regra porque as multas de velocidade hoje dificilmente há a abordagem do veículo. O veículo passa ali por um equipamento de aferição de velocidade, é gerado um auto de infração sem abordagem. Não se sabe quem é o condutor. E aí sim, encaminha a notificação de autuação para o proprietário, para que ele assuma a responsabilidade, ou ele indique o condutor, e aí sim o órgão de trânsito tem condição de estabelecer quem é o responsável e instaurar o processo de suspensão com o encaminhamento da notificação de instauração. Então hoje, nas regras atuais que nós temos, para infrações em que não há abordagem do veículo, essa questão de processos tramitando de maneira concomitante, ao mesmo tempo, ela é inaplicável. E, resumidamente, é o que eu tinha que passar para vocês. Tratamos aqui Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 723 de 2018, alterada pela 844 de 2020 e Resolução 918 de 2022, todas do CONTRAN. Como eu comentei, no próximo vídeo nós vamos esclarecer com mais detalhes como funciona o processo de autuação. Te aguardo lá. Um abraço.